pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante na contemporaneidade, na busca de solução autocompositiva, de soluções autocompositivas. Nós vamos trabalhar hoje o tema da negociação e mediação, com uma grande especialista sobre o tema. Sabe quem é? Senhoras e senhores, Doroteia Azevedo. Juíza do trabalho, eu tenho que dizer, ela é do meu concurso. Tem cara de ser minha filha, mas ela é do meu concurso, lá já no distante ano de 95. E ela também, além de juíza do trabalho, concursada, juíza titular aqui em Salvador, ela também tem o LLM em negociação, como é que eu tenho? Resolução de disputas. Resolução de disputas. Com foco em mediação. Com foco em mediação pela Pepperdine Pepperdine University. Olha só, é muito legal. Ela se tornou hoje uma grande referência nessa questão da negociação, da mediação no campo trabalhista. Mas eu disse, olha, Doroteia, eu quero te entrevistar e esse seu conteúdo que você passa nas escolas judiciais do Brasil todo, na própria ENAMAT, né, que é a Escola Nacional da Magistratura, lá em Brasília, isso precisa ser divulgado, precisa ser publicizado, porque quando nós tomamos posse como juízes, lá atrás, a gente tinha uma cultura muito mais de conflito, mesmo sendo a conciliabilidade um princípio do direito do trabalho, do processo do trabalho. E eu estou adiantando tudo aqui. Mas sabe por quê? Porque esse tema é fascinante. Minha amada Doroteia, seja bem-vinda ao Papeando com Pamplona. Eu é que agradeço o convite, meu querido colega Rodolfo Pamplona Filho, aqui no Papeando com Pamplona. E, aliás, eu me lembrei até de uma situação quando na época, você estava imaginando fazer o programa, né? E você comentou comigo, não sei se você se lembra disso, deve se lembrar, porque sua memória é infalível. E eu sugeri, por que não resenhando com Rodolfo? Lembra disso? Lembra? A gente ficava papeando com Pamplona ou resenhando com Rodolfo. Acabou papeando com Pamplona e a gente vai papear hoje, meu amor. Vamos papear sobre negociação e mediação. E eu quero começar mesmo, é um prazer para mim te receber na minha casa, receber aqui no Papeando. E eu quero ouvir um pouco para que você possa trazer, dentro dessa perspectiva ampla, como é que você define, né, como você conceitua e diferencia negociação e mediação. Perfeito. Essa é a pergunta, assim, de $1 milhão, né? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a minha presença aqui, um convite maravilhoso, encantador de sua parte. Muito obrigada. Estar aqui na sua casa, que é esse lugar tão especial, não é? Você o tornou um lugar tão especial. Com essas pessoas aqui também tão especiais, eu quero agradecer também a essa plateia maravilhosa que está aqui hoje assistindo e que irão fazer perguntas também, né? Dizer que fiquei muito feliz e que hoje eu estava muito feliz, fiz audiências e depois das minhas audiências eu segui para cá feliz porque ia participar do programa. E seja bem-vindo. Muito obrigada. E com relação às diferenças entre negociação e mediação, é interessante você perguntar isso, porque a maioria das pessoas pensa que mediação e negociação são a mesma coisa. Existem, por exemplo, as câmaras privadas de negociação e mediação, ou de arbitragem e mediação. E as pessoas acham que é tudo igual, né? Negociação, mediação, arbitragem, é tudo a mesma coisa, só que não. A negociação e a mediação, embora sejam ambos autocompositivos, métodos autocompositivos para resolver os conflitos, as disputas, na verdade, na negociação você não tem a presença de um terceiro. Na mediação você tem a presença de um terceiro. Mas quem é esse terceiro na mediação? Na mediação, o terceiro é o mediador, que é um terceiro imparcial, neutro, que não vai conceder aconselhamento jurídico, que não vai decidir o caso, não é, como um juiz, porque, por exemplo, na adjudicação nós temos um magistrado que irá decidir, uma magistrada, um magistrado que irá decidir o conflito, que irá proferir uma sentença, e aquela sentença irá pôr fim ao conflito, né, à disputa. Na mediação, não, o terceiro não decide. O terceiro apenas auxilia as partes a, elas sim, chegarem a um consenso, uma solução negociada que não é obrigatória. Na negociação,
as partes negociam sozinhas sem a ajuda de um terceiro. Terceiro, leia-se, um mediador, né? Na negociação, são apenas as partes ali negociando. E eu vou aproveitar e acrescentar também a arbitragem, já que também há essa confusão com a arbitragem. Na arbitragem existe um terceiro também, tal como na mediação. Contudo, na arbitragem, esse terceiro tem sim o poder de decidir. Ele vai proferir ao final uma sentença, que é dita sentença arbitral, que irá pôr fim também àquele litígio que as partes já concordaram lá atrás em respeitar aquela sentença arbitral. Como? Num contrato. Então, num contrato, por exemplo, quando eles dizem que qualquer controvérsia poderá ser dirimida por um árbitro ou pela arbitragem, as partes estão ali fazendo nascer a figura do árbitro, certo? Da arbitragem. Não é o árbitro de futebol, é o árbitro da arbitragem. Então, a arbitragem é um método heterocompositivo por isso, e diferencia-se da mediação por isso, porque na mediação, o mediador ou a mediadora não irá decidir o conflito. E a negociação, embora ela possa ser um método autocompositivo autônomo, independente, né? Por exemplo, um exemplo que eu gosto sempre de citar, um acidente automobilístico. É uma coisa chata, uma coisa desagradável, mas que acontece. Quando você sofre ali um acidente automobilístico, normalmente o que é que vocês fazem? O que é que nós fazemos, né? Saímos do carro, olhamos, tiramos foto, conversamos e negociamos. Ali você está negociando. Se você não conseguir chegar a um resultado ali, a um consenso, a um acordo, normalmente você vai procurar a justiça para tentar resolver. Mas até dentro da própria justiça, você pode fazer uma mediação. Você pode pedir para que seu processo vá para um SEJUSC, que é um centro de conciliação, e ali ser feita uma mediação com o auxílio de um mediador. Poderá ser um servidor, uma servidora capacitado, ou um magistrado ou uma magistrada. Perfeito. Quais são os principais referenciais normativos brasileiros sobre negociação e mediação? Isso. Aqui no Brasil, né, como nós temos um sistema legal de raiz romano-germânica, ou seja, nós temos a lei, embora o sistema de precedentes, de jurisprudência hoje esteja sendo também muito utilizado, mas nós utilizamos basicamente a lei, partimos da lei. Então, precisávamos ter um normativo que autorizasse. Começamos no caso do Poder Judiciário, porque, detalhe, a mediação, a negociação são métodos de resolução de conflitos ou disputas que já eram utilizados há muito tempo pela sociedade, né? Quem nunca teve na família, por exemplo, uma pessoa assim, mais sábia, mais contida, mais serena, para ajudar a dirimir ali as brigas dentro da família, né? Sempre tem uma pessoa Aparar as assim, arestas. aparar as arestas, exatamente, Rodolfo. Então, a mediação e a negociação já eram usadas pela sociedade. O que o judiciário fez simplesmente foi pegar e trazer para dentro do judiciário para auxiliar a resolver os conflitos. Aquela ideia do sistema multiportas, né, que cada porta leva para um tipo de resolução diferente, que não seja necessariamente a sentença. Então, com isso, em 2010, nós tivemos a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, regulamentando o uso da mediação no Poder Judiciário. Posteriormente, foi editada a Lei de Mediação, que é a Lei 13.140, em 2015, e o próprio CPC, que foi editado em março de 2015, porém começou a vigorar apenas um ano depois, né? Teve um período grande de vacatio legis. Mas a lei de mediação, ela começou a vigorar até antes do CPC, porque ela foi editada em junho e começou a vigorar antes do CPC, ainda em 2015. Então, nós temos esses dois principais normativos. Mas, na Justiça do Trabalho, de forma específica, a mediação demorou um pouquinho mais a ser utilizada. Nós sempre usamos a conciliação, desde 1943, com a edição da CLT. Porém, a mediação ela levou algum tempo para ser assimilada pela Justiça do Trabalho, justamente por conta do princípio da proteção ao hipossuficiente econômico. Então, os debates em torno da utilização da mediação, eles foram muito mais amplos e um pouco mais demorados que nas outras justiças, nos outros ramos da justiça. Então, começamos a utilizar somente em 2016, com a edição da Resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Observe que não foi do Conselho Nacional de Justiça, mas sim do CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e, posteriormente, o próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, referendou, né, confirmou que a Resolução 74 poderia, sim, ser utilizada para regulamentar a mediação dentro da Justiça do Trabalho, para as disputas trabalhistas. Eu queria compreender um pouco. E temos também mais, temos depois da 174, que foi editada em 30 de setembro de 2016, nós já tivemos a Resolução 288 de 2021, a 377, uma série de outras resoluções regulamentando temas específicos da mediação para as disputas trabalhistas. E estamos com uma nova resolução que está prestes a ser editada, prestes a ser votada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho também. Certo. Ainda não foi, está sendo discutida, mas está prestes a ser votada. Essa compreensão de fontes normativas nacionais é muito interessante, mas eu queria compreender como é que o direito internacional ou o direito estrangeiro tem visto essa questão da negociação e da mediação. A mediação e a negociação são amplamente utilizadas no direito internacional. Nós temos, por exemplo, a ONU, que tem dentro da ONU um setor de mediação, trabalha com mediação para os próprios conflitos internos. Isso sem falar das resoluções de conflitos internacionais, né? Por exemplo, no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, já foi tentada a mediação algumas vezes, Palestina e Israel, e uma série de outros conflitos internacionais, a mediação é muito utilizada. Comercialmente também, muito utilizada pelo direito internacional. Então, ela tem passagem certa. Eu queria perguntar agora um aspecto mais pragmático. A gente já fez uma introdução muito boa, né, numa perspectiva teórica, tem vários estudantes aqui, mas eu quero pensar também no ponto de vista pragmático. Pensar nesse diferencial que você tem, principalmente nessa atuação nas escolas nacionais da magistratura ou na própria condição de magistrado. Quais são, na sua visão de estudiosos da matéria, as principais técnicas que devem ser utilizadas para negociação e mediação? Bem, comecemos pela negociação. A negociação ela pode ser colaborativa, ela pode ser competitiva, né? O estilo da negociação. Aqui nós usamos muito a negociação competitiva. Basta olhar numa audiência, por exemplo. Vamos pegar uma audiência trabalhista, né? Que é o nosso dia a dia. Uma audiência trabalhista, você tem de um lado o empregado com o seu advogado, a sua advogada, e do outro lado o empregador com o seu advogado ou sua advogada. Quando eles estão ali tentando negociar o acordo, é interessante ver como o estilo competitivo normalmente é o que predomina mais, né? Então, nós temos diversas técnicas competitivas de negociação, como o falso preposto, o policial bom, policial mau, o bode na sala, não é o cachorro na sala, é o bode na sala. E temos algumas outras, né? E o tom da competitividade, o tom da negociação competitiva é você não revelar informação, por exemplo. É uma das características da negociação competitiva. Você esconde o jogo, né? Você não revela. Por quê? Você não sabe o que aquela pessoa vai fazer com aquilo. Já na negociação colaborativa, não. Na negociação colaborativa, você tem uma conversa, né? Uma exposição. Cada um se coloca de uma forma muito transparente para tentar chegar numa solução que atenda aos interesses. Então, a negociação colaborativa ela é mais focada em interesses. A competitiva, não. Ela é focada mais nas pessoas, vamos dizer assim, né? Tanto que uma das técnicas, né, um dos princípios, né, da negociação colaborativa é separar as pessoas dos problemas. Você não vai focar na pessoa, você vai focar no problema, no conflito, na disputa, na controvérsia que você está ali para tentar resolver. E a negociação competitiva não faz isso. Uma outra coisa são os interesses. A negociação colaborativa predominam os interesses. O foco é nos interesses, né? E a confiança também. Na mediação, o mediador tem a seu dispor diversas técnicas para ajudar as partes. A principal delas é a escutativa, que não seria nem bem uma técnica, mas talvez uma postura. Você está ali para ouvir. É um nível de escuta diferente.
Não é aquele nível de escuta de estar conversando e ali você está pensando, poxa, eu agora, depois daqui, eu vou passar ali no banco, depois eu vou... Você não está ouvindo, você está fingindo que está ouvindo, né? Tem outros tipos de escuta também que não é a escuta adequada para a mediação. Então, a escuta ativa na mediação é aquela escuta em que há tanto você ouve, quanto você conversa, quanto você retorna. E retorna como? E aí vem uma outra técnica muito importante na mediação, que é o questionamento com propósito. Você faz muitas perguntas. As perguntas são a principal ferramenta da mediadora e do mediador. E aí seguem outras tantas técnicas, existe a recontextualização, por exemplo, que é uma técnica muito interessante, a paráfrase é outra técnica, o espelhamento, né? Inclusive o FBI usa muito o espelhamento como técnica, né? Você espelha o que a pessoa está fazendo, você não é como você imitasse, mas é como se você pegasse uma determinada coisa que a pessoa falou e você repete, né? É uma técnica. Isso faz com que a pessoa se veja em você, chamada espelhamento. E uma série de outras técnicas também que aqui não dá para a gente explicar. Certo. Você estudou a fundo a matéria, muito mais do que eu, né? O meu conhecimento de negociação, mediação, arbitragem, é no ponto de vista teórico da própria construção em direito civil, em processo, mas também na minha vida prática como magistrado. Mas para quem quiser realmente aprofundar sobre o tema, quais são os seus principais referenciais teóricos? Os meus principais referenciais teóricos são de fora daqui do Brasil, Sim. porque eu fiz mestrado lá na Pepperdine, na Califórnia. Dentre eles, eu poderia citar Dwight Golan, Peter Robinson, que inclusive foi o meu orientador da minha dissertação de mestrado. Existe também aqueles dois autores, né, daquele livro que é muito conhecido, é Como Chegar ao Sim, né, que é do Roger Fisher e William Ury. Aqui no Brasil, eu poderia citar o professor Kazuo Watanabe, sim, a processualista maravilhosa, saudosa Ada Pellegrini Grinover, que inclusive escreveu um artigo muito bom que vocês podem pesquisar, ele é gratuito, vocês podem pesquisar na internet, artigo da professora Ada Pellegrini Grinover, eu acho que é Fundamentos da Mediação, alguma coisa assim, ou Fundamentos do Juízo Conciliatório. E tem outros tantos aí que nós estudamos, mas os principais, eu diria, aqui no Brasil, inclusive pioneiros, foram a professora Ada e o professor Kazuo. E tem muita gente nova que está querendo aprender sobre isso. Que bom. A gente volta daqui a pouquinho. Professora, meu nome é Antônio. Eu gostaria de saber como conciliar o princípio da irrenunciabilidade de direitos, da negociação e mediação na área trabalhista. Excelente pergunta, Antônio. Devido ao princípio da irrenunciabilidade e ao princípio da proteção ao hipossuficiente econômico no direito do trabalho, a mediação levou um tempo um pouco maior para chegar no Poder Judiciário Trabalhista. Mas chegou. E por que chegou? Porque uma ferramenta muito importante, um dispositivo muito importante da Resolução 74 de 2016, que inaugurou a mediação na Justiça do Trabalho, é dizer que o advogado do reclamante é essencial para a mediação. E por quê? Essa é uma regra corporativista, porque está protegendo o advogado. Não. Muito antes de ser uma regra corporativista, esse dispositivo respeita a posição do advogado como aquele que vai conceder aconselhamento jurídico às partes. E garante a legitimidade da manifestação da vontade, né? Exatamente. Então, com a presença do seu advogado ali, o reclamante, normalmente que é o empregado, o reclamante, ele vai ficar à vontade para poder negociar juntamente com a outra parte, negociar com a outra parte de forma igualitária e nos mesmos termos, no mesmo patamar. Então, essa garantia da presença do advogado reclamante é essencial. Mas aí o jus postulandi. O jus postulandi, quando a parte não está acompanhada de advogado, ele continua vigendo na Justiça do Trabalho. E aí, nesse caso, a própria resolução, ela dá a solução, digamos assim.
Nesses casos, o magistrado ou a magistrada supervisor do SEJUSC tem que acompanhar todo o procedimento da mediação, todo o processo de mediação. É uma construção cultural. A gente precisa perceber que muitas vezes se apegam a determinadas regras de direito material e na própria ideia de renunciabilidade e de proteção, às vezes esquecendo que, na verdade, a gente trabalha com aspectos patrimoniais e que é preciso, muitas vezes, não é muitas vezes conciliar direitos, mas sim conciliar acerto de contas, valores e que se possa se resolver. E mais uma coisa, Rodolfo, nós temos também em outros ramos do direito essa diferença de poder entre as partes na mediação. Por exemplo, no direito do consumidor, nas mediações que versam direitos do consumidor. O consumidor ele está também num patamar mais inferior. Mas aí o que faz o mediador? O mediador tem dentro da sua caixa de ferramentas, vamos dizer assim, técnicas específicas para empoderar aquela parte que é mais, digamos assim, débil naquela relação. E isso acontece também no direito do trabalho. Então, o mediador na justiça do trabalho também tem essas ferramentas, ele pode empoderar aquela parte, além do fato dela estar ali acompanhada do advogado ou da advogada. Olá, professora Doroteia, sou Michele Lago. Gostaria de saber a diferença entre o negociador e o mediador. Perfeito, Michele. O negociador, isso pode ser observado até dentro de algumas mediações, a presença de um negociador acompanhando uma das partes. Normalmente uma empresa faz isso, né? Ou normalmente quando é uma negociação coletiva, você tem ali a figura do negociador. O negociador está ali para ajudar aquela parte a negociar. Ele não é uma pessoa neutra, porque ele está ali para ajudar no processo de negociação que está ocorrendo ali. Porque o processo de negociação, ele pode ser autônomo, como eu falei, como ele pode ocorrer dentro da própria mediação. Mas quem negocia não é o mediador. O mediador, ele está ali para ajudar as partes a tentar chegar a um acordo. Quem está negociando são as partes com seus advogados ou suas advogadas. E ali pode ter um negociador. Negociadores ali são as partes e os advogados e advogadas, ou pode haver ali um negociador profissional que esteja auxiliando uma das partes. Isso pode acontecer. Mas o mediador não, ele é o terceiro neutro, imparcial, que não irá conceder aconselhamento jurídico e que está ali apenas para servir de ponte entre as partes. Doutora Doroteia Azevedo, meu nome é Edmundo. Eu queria saber se a negociação e a mediação poderão ser aplicados na administração pública. Sim, perfeitamente. Inclusive, a Lei de Mediação 13.140, de 2015, ela é aplicável para as negociações na administração pública. E elas podem ocorrer em diversas situações, por exemplo, as negociações contratuais, as negociações entre órgãos, né, da administração pública ou mediações. E interessante que no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, existe um órgão chamado NUMEC, que é o Núcleo de Mediação e Conciliação. Ele se destina a fazer a mediação dos conflitos internos do CNJ, da Justiça. E, Edmundo, essa questão é muito importante também, porque a gente precisa entender que o fato de haver uma indisponibilidade dos interesses ou dos bens públicos não quer dizer que não haja a possibilidade de resolver determinadas questões que não sejam muito necessariamente de conteúdo patrimonial, mas sim de resolver um determinado conflito no âmbito da administração. E lembrando que o princípio da legalidade sempre vai prevalecer. Perfeito. Olá, professora Doroteia, um prazer te conhecer. Meu nome é Vivian Roberta e eu gostaria de perguntar como é o estudo da negociação e mediação em outros países? Muito amplo e diversificado. A nossa referência, inclusive, em negociação, por exemplo, é a Escola de Harvard, que, inclusive, é responsável por um tipo de mediação, que é a mediação mais utilizada, vamos dizer assim, na Justiça do Trabalho, que é a mediação com base na Escola de Harvard, que é a mediação com base na negociação colaborativa. É essa, normalmente, que é ensinada, né? Mas existe também a mediação transformativa, que é uma mediação assim, maravilhosa, pode ser muito utilizada para casos específicos. Existe também a mediação circular narrativa, que já foca em outras técnicas, mas o estudo da mediação em si, lá fora, é muito diversificado. Existem cursos nas universidades
na graduação, existem cursos de especialização, existe mestrado também, doutorado. Vivian, essa é uma questão que talvez tenha interesse. Quem sabe você não esteja pensando em fazer um curso fora do país? Pois é, aqui no Brasil também já está crescendo muito, Sim. viu? Já temos cursos de mestrado aqui no Brasil também, de mediação e negociação. Temos cursos também, cursos mais rápidos, né? Que se destinam a capacitar as pessoas para saberem negociar, porque realmente você precisa saber negociar. Na Justiça do Trabalho, o nosso curso de mediação para servidores e magistrados tem a duração mínima de 100 horas. São 40 horas teóricas, 60 horas práticas. Aí você diz, meu Deus, para que tanta hora para ensinar negociação e mediação? Porque precisa, gente. Não é uma coisa simples. Para vocês terem uma ideia, na resolução que está vigendo hoje, porque eu falei que vai ter uma nova resolução, prestes a ser editada, né? Mas na resolução que temos hoje vigendo, regulando esses assuntos, que são a 174 e a 288, do CSJT, nós temos ali um decálogo, na verdade. São 10 pontos principais de conteúdo que tem que ser ensinados nesses cursos. E, detalhe, os nossos servidores, magistrados e magistradas e servidoras fazem o curso teórico, às 40 horas, e depois eles fazem o curso prático, vão acompanhando as mediações dentro da justiça mesmo, ali dentro dos SEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Métodos de Solução de Conflitos ou Disputas. Olá, professora, me chamo Melissa. Eu gostaria de perguntar do que você recomendaria para quem quer se aprofundar no estudo e também na prática de negociação e mediação em termos gerais. Melissa, eu recomendo que faça um curso, que se prepare, que se capacite, faça um curso de formação em negociação ou em mediação, já sabendo as diferenças entre eles, tá? E eu gostaria também de registrar que o mediador, a mediadora, não precisa ser bacharel em direito. A formação do mediador e da mediadora pode ser outra formação, pode ser um médico, uma enfermeira, um economista, um engenheiro, psicólogo, psicóloga. Mas é interessante que faça o curso para aprender as técnicas, porque a mediação, por exemplo, ela é multidisciplinar. Então, usam-se conhecimentos de diversas áreas, inclusive do direito, né? Então, se você quer se tornar uma mediadora ou um mediador, ou um bom negociador, uma boa negociadora, a primeira coisa a fazer é buscar um curso para se capacitar ou se formar, né? Capacitados todos somos. E é algo que a gente tem que, talvez, construir uma cultura de solução autocompositiva. A gente está na magistratura há muitos anos, né? Foram 30 anos neste ano. Vamos completar 30 anos. Passou outro dia. E a gente entrou na seara, numa época, que a gente era pensar, instruir, julgar. Tentar conciliar, tem possibilidade de acordo, ódio, insiste um pouquinho, e a gente acaba, muitas vezes, desenvolvendo essas técnicas na prática, assim, tentativas e erros, e conhecer um pouco mais das técnicas e do que está por trás disso, talvez seja um grande desafio. Por quê? Porque é um desafio crescer. Mas, no meu caso, é um prazer aprender contigo. Por quê? Porque você é uma colega muito querida, uma colega que é colega de concurso, juíza como eu, aqui na capital, tem construído uma reputação, um nome, né, dentro dessa atuação no Poder Judiciário Trabalhista, em especial, com técnicas. Isso é algo que me traz um grande orgulho. E quando eu disse, olha, eu vou ter uma oportunidade de fazer uma gravação, hoje eu quero fazer uma gravação com Doroteia. Eu acho que é muito importante a gente prestigiar, não a prata da casa, mas o ouro da casa. E você, minha amiga, é um ouro. Me deu o prazer de bater aqui o nosso brinde. Sim. E, meus amigos e minhas amigas, vamos encerrar mais um episódio do Papeando com Pampona. Se você gostou, veja as imagens lá no Instagram, Papeando com Pampona, @Papeando com Pampona. Vejam também este episódio e outros episódios no canal Papeando com Pampona. Sigam-nos nas redes sociais, curta, comente, compartilhe. Vai ser uma oportunidade maravilhosa. E daqui a pouco você também vai ver a nossa visão poética sobre o tema. Até a próxima. Negociação e mediação.
No campo dos conflitos, onde a discórdia costuma reinar, negociação e mediação são ferramentas para alcançar a solução pacífica, que é um ideal a se buscar, evitando a guerra, a dor e o mal-estar. O negociado não é caro nem barato, mas sim o desejado e acertado, que traz a almejada satisfação e a acalentadora paz no coração. É o encontro de vontades, a superação de tempos perdidos, que gera um acordo justo, sem vencedores ou vencidos. A civilidade é a base, a maturidade é o fundamento, a consciência é a luz que guia para o entendimento. A paz é o objetivo, o resultado da convergência, que traz tranquilidade e segurança em coexistência. Os adversários se reúnem em mesa de negociação, com respeito e boa-fé, para construir a composição. O mediador é o facilitador, o guia no caminho reto, que ajuda a encontrar consenso criativo e concreto. A negociação e mediação são uma arte de construir a paz, que requer habilidade, paciência e alma sagaz. São ferramentas poderosas para evitar a agressão e trazer a harmonia com a bênção da compreensão. Até a próxima.